Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais uma semana, né? Então é isso aí, pessoal. Nas 2 semanas anteriores, nós estudamos os princípios básicos da abertura, né? A gente estudou controlar o centro, né? Estudamos desenvolver as peças. Agora falta o último princípio, mas para a gente entrar nesse princípio, nós precisamos conhecer os movimentos extraordinários do xadrez, certo? Então, nessas próximas 2 aulas, nós vamos conhecer esses movimentos, entendeu? Vamos conhecer esses movimentos e vocês vão ter que entender, porque não basta só conhecer, você tem que conhecer, entender e aplicar durante as partidas, certo? Vou compartilhar com vocês agora, só um momento. Só um momento, por favor. Espera aí, tá carregando aqui. Beleza. Pessoal, esse documento ele foi preparado para vocês, né? Quais são os três? São 3 movimentos extraordinários. Esses que estão sublinhados aqui maiores, roque, en passant e promoção do peão. Hoje nós vamos concentrar somente no roque, tá? Nós vamos falar somente sobre o roque, certo? Os outros a gente vai deixar de lado. Vamos falar posteriormente, tá? Pessoal, o roque, ele é um movimento que ele é o único movimento de xadrez que você utiliza 2 peças para estar fazendo ele. Você utiliza a torre e o rei. Ele é um movimento de defesa. Quer ver? Vamos lá. No xadrez, a cada jogada pode se movimentar apenas uma peça. Mas existe uma jogada em que isso é exceção. O roque. O roque é uma jogada realizada entre o rei e qualquer uma das torres, obrigatoriamente da mesma cor. Nessa jogada, o rei se coloca 2 casas para o lado e a torre também faz isso. Certo? Para qual lado? Depende de qual torre. Tem que escolher, aqui, ó, tem de escolher se for no canto direito ou esquerdo. Para entender melhor, o rei se desloca em direção aonde está a torre, em sua posição original, e a torre ocupa a casa que o rei atravessou. Eu vou mostrar para vocês aqui agorinha para vocês entenderem. Mas só que é o seguinte, para acontecer essa jogada, nós precisamos, tem algumas obrigatoriedades, entendeu? Então, aqui, ó, para realizar essa jogada, algumas regras devem ser consideradas. Entre elas, o rei não pode já ter se movimentado. É o seguinte, se você já tiver movimentado o rei para qualquer canto, acabou. Mesmo que você movimentou ele para o lado e voltou ele, se você já movimentou o rei, você não pode mais fazer o roque, certo? A torre com qual o jogador pretende fazer o roque não pode ter sido movida antes. Situação igual da torre. Mas eu tenho 2 torres. Se essa aqui eu já mexi e essa não, eu posso fazer o roque para cá. Certo? Eu posso fazer o roque pequeno, por exemplo, se for de brancas. Entendeu? Agora, com a torre que já se movimentou, eu não posso. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, pessoal, eu vou demonstrando aqui para vocês. O rei está aqui, né? Se, por exemplo, você já tiver, peraí, só um momento que eu estou esperando aparecer a canetinha aqui. Vamos lá. Se, por exemplo, você já tiver movimentado esse rei aqui, você não pode executar o roque.
Olha aqui, rock pequeno. Ah, e são dois tipos de rock. O rock pequeno e o rock grande. Rock pequeno e o rock grande. Esse aqui, esse primeiro exemplo aqui, é o rock pequeno, certo? Que é para a direita do rei branco. Ok? Então tá aqui. Você vai vir aqui. Se você já tiver movimentado esse rei ou já tiver movimentado essa torre, você não pode executar o rock. Antes e depois, tá vendo? Olha aqui, antes do rock. Peraí. Não vai dar certo. Antes do rock e depois do rock. Então, por exemplo, na jogada passada, você movimentou seu rei para cá. Depois você voltou ele para cá e quer fazer o rock? Acabou. Não faz mais. Lembra disso. Se você já movimentou o rei ou a torre, você não faz mais o rock. Certo? Não pode haver uma peça entre o rei e a torre. Isso é fato. Se tiver um bispo aqui e um cavalo, como é que você vai fazer o rock? Não tem jeito. Certo? Então, vamos lá. Não é permitido o rock quando a casa ocupada pelo rei for ameaçada por alguma outra peça adversária. Vamos lá. Seu rei está em xeque, está sendo ameaçado, não tá? Quando você ameaça o rei, eu vou defender fazendo rock. Não. Não pode. Certo? Não pode. Por exemplo, se o seu rei estiver em xeque, ele não pode fazer o rock. Certo? Não pode fazer o rock. Se uma dessas casas aqui estiver sendo ameaçadas, se uma delas estiver sendo ameaçadas, você também não pode fazer o rock. Você não pode passar com o rei em uma casa que está sendo ameaçada. Certo? Você não pode. Isso tem que ficar atento. Você não pode. Certo? O rock, vamos terminar aqui. O rei não pode estar sendo ameaçado de xeque. O rock é classificado em duas categorias. Rock pequeno e rock grande. Certo? Essa primeira situação, esse primeiro exemplo aqui, esse primeiro exemplo, é o rock pequeno. Olha aqui para vocês verem. Antes e depois. Ó, antes, eu vou pegar o meu rei e andar 1, 2 e passar e pular com a torre para cá. Tá vendo? Olha aqui, antes e depois. Antes e depois. Então, se eu tô de brancas, ele é para a direita. Olha bem, o rock pequeno, sobra somente uma casa. O rock pequeno sobra uma casa. Rock grande é a mesma situação lá. Se tiver sendo ameaçado, se já tiver movimentado o rei, se já tiver as casas que o rei passar estiverem ameaçadas, não pode executar o rock. Certo? Não pode. Isso tem que ficar atentos com isso. Isso é muito importante que vocês lembrem disso. Tá? Então, ao invés de ser para a direita, de brancas, o rock pequeno é para a esquerda. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pular 1, 2. Vai trazer o seu rei para cá. Certo? O rei vai vir para cá. E a torre vai vir para cá. Entendeu? Olha bem que antes e depois. Olha a diferença. Rock pequeno sobrou quantas casas? 1. Rock grande sobrou 2 casas. Certo? Então, o rock pequeno sobra 1 e o rock grande sobra 2. 1, 2, pulou a torre. 1, 2, pulou a torre. 1, 2, pulou a torre. É assim. Entendeu? Vem pra cá. 1, 2, pulou a torre. Aqui, ó. 1, 2, pulou a torre. Certo? Sempre assim. Entendeu, pessoal? Sempre. Se você joga, se você vai executar o rock, você tem... professor, em qual fase do jogo é bom de aplicar o rock?
Pessoal, o rock pequeno e o rock grande, ele é o terceiro princípio da abertura. Lembra? Controlar o centro, desenvolver as peças e proteger o rei. Como é que você protege o rei? Para que serve o rock? O rock é um movimento de defesa. O rock é um movimento para você proteger o seu rei. Porque aqui, ó, aqui vai estar cheio, aqui vai ter peão, ó. Aqui vai ter peão, ó. Ó. Bem, aqui vai ter peão, tá vendo? Tá vendo? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Só um momentinho. Abrir mais uma página aqui. Momento. Listo. Só um momento, por favor. Só um momentinho. Tá carregando. Eu vou mostrar no jogo real para vocês como que funciona. Isso, abrir aqui. Ferramentas, estou de tabuleiro. Tabuleiro. Deixa eu pôr aqui. Só um momento. Deixa eu pôr aqui. Salvei aqui só para... Beleza, vamos lá. Essa é a nossa análise. Vamos supor que a situação está assim, mas às vezes não vai estar assim, tá? Vocês sabem que às vezes não vai estar assim. Então vocês têm que ficar atentos com isso. Então aqui, ó. Quando eu clico aqui, como eu estou jogando no computador, eles aparece a possibilidade do rock pequeno. Olha bem, ó. Olha como é que é. Rock pequeno, tá vendo? E o rock grande. Viu aí? Olha a diferença. Pequeno, grande. Quantas casas sobram no rock grande? 2. Quantas casas sobram no rock pequeno? 1. Certo? Lembrando, pessoal, que isso só pode acontecer se você não tiver movimentado o rei, se você não tiver movimentado a torre, entendeu? Somente nessas possibilidades. Senão, não tem como. Certo? Estamos entendidos, senhores? Hã? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o rock pequeno, tá? Esse é o rock pequeno. Esses dois outros movimentos aqui, extraordinários, nós não vamos estudar hoje, porque senão ficou muito extenso o vídeo, tá? Vamos concentrar no rock pequeno e no rock grande, tá? No dia do nosso encontro AVE, a gente vai testar algumas situações. Eu espero que vocês absorvam isso, tá? Vocês têm toda a liberdade de pesquisar na internet também em casa para estar aprendendo melhor que esse rock pequeno e rock grande, ele vai fazer parte da sua vida agora como enxadrista. Porque ele é o terceiro princípio da abertura. Você tem que fazer ele sempre. Entendeu? Beleza? Ok? Deixa eu descompartilhar aqui. Isso aí. Pessoal, obrigado. Tenham um bom dia. Fique com Deus. Beijão. Tá? Tchau.